Fala aí, pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar um pouco sobre o Fiagro KNCA, o Fiagro da Quineia, e eu até comentei isso no vídeo do Cadol, se eu não me engano, do mês, no Cadol não, no Copa 11, que dá a impressão que a Quineia sabe de alguma coisa no agro que as pessoas não estão sabendo, porque eles continuam investindo, não comentam nada sobre quebra de safra, não falam nada sobre isso, embora a gente saiba que vai ter alguma coisa, inclusive no vídeo do Snag o relatório foi muito bem detalhado sobre isso, vale a pena vocês assistirem, não sei se saiu, já saiu ou saiu, vai sair depois, acho que é depois desse vídeo, mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre o KNCA, agora de fevereiro, o relatório, reduziu o rendimento, exatamente por causa da questão do IPCA que eles têm na parte do CDI, da carteira CDI, a gente vai falar um pouco sobre isso. A cota patrimonial e a de mercado fechou a boca, inclusive baixou, o fundo já está com deságio. Se a gente pegar a cota de mercado hoje, ela fechou em R$ 100. Então, ao meu ver, abriu uma boa oportunidade para quem quer investir. Lembrando, não estou dando recomendação, tá? Mas esse tipo de ativo, quando a gente fala em fundo de papel e de qualidade da gestão, que eu vejo como Fiagro sendo, ele, para mim, ele e o Snag como os melhores, né? São, o Rura 11 também é um bom Fiagro. Então pode ser interessante, todos os Fiagros despencaram, tá, pessoal? A cotação deles caiu e abriu janelas de oportunidade para quem quer se expor nesse segmento. Então, tanto é que eles fechou a 104 e já está R$ 100, baixou, tá com deságio já. A carteira dele, como eu falo para vocês, por isso que eu vejo que a Quineia sabe de alguma coisa e a gente não está sabendo, porque se a gente for comparar com os outros Fiagros, por exemplo, o Snag e Rura, eles estão com um spread de 2% acima, porque a carteira do Snag é 3,3%, a do Rura é 3%, CDI mais 3%, então, embora o CDI esteja caindo, mas é 2% a mais, né? Então esse é um ponto que a gente tem que ficar atento, né? 2,2 bi, um baita gigante Fiagro, bem maior que os outros, né? Por exemplo, o Snag, que é 500 milhões. Então aqui a parte vamos falar sobre o resultado, né? Como que foi o desenvolvimento do fundo. Ele é 90% alocado em CRA, 6,3% em FDIC, Fiagro FDIC, 2% em LCI, que é caixa, e 1% em caixa. Então é basicamente 3% em caixa. A parcela CDI, que corresponde a 60%, tem uma remuneração de CDI mais 5%, até para justificar a queda no rendimento do fundo, né? E a parcela IPCA, que corresponde a 30% do patrimônio, IPCA mais 7,9%, que é a distribuição de 1,05%, cobra 1,2% de administração. E aqui, pessoal, um ponto que vale a pena a gente comentar, eu comentei isso no vídeo passado do CRA da I9, de um dos CRAs, e agora nesse caso aqui, o CRA de fato quebrou-se o Covenant e foi feita a AGE para deliberar a concessão do IVER, que é a anuência, né, dos enquadramentos do índice financeiro. E eles falam que foi aprovado, isso foi aprovado, eu até acho ruim quando isso acontece, mas a gente não tem muito o que fazer, foi aprovado o IVER, mas com algumas condicionantes que foram estabelecidas. Eu até trouxe, eu fui pegar lá na Eco-Securitizadora a Assembleia, né? Então eles colocam aqui que a ordem do dia, aprovar a concessão da anuência prévia para o eventual descumprimento da cláusula do CPR, que é essa cláusula de, esse item de alavancagem, né? De financeira, e aqui eles colocam as condicionantes. Eles colocam aqui que os titulares, os CRAs, aprovaram a concessão da anuência prévia para eventual descumprimento, desde que tenham pelo não cumprimento mediante a inclusão das condicionantes abaixo. Limitação dos investimentos da devedora a 15 milhões, não distribuição de dividendos sobre o juro de capital próprio, manutenção dos recursos existentes na conta arrecadadora, envio de aprovação de anuência prévia. Então, foi aprovado o IVER, o IVER da quebra do Covenant foi aprovado, porém com essas condicionantes. Então, só para trazer para vocês em que pé que está, ainda continua adimplente, então não tem. Eles até colocam aqui que vale ressaltar que o desenquadramento do índice financeiro teve como causa o cenário desafiador enfrentado pela grande maioria dos participantes da cadeia de insumos agrícolas em 23. Eles colocam que a I9, né, ela tem mantido boa liquidez,
endividamento alongado e vem cumprido rigorosamente com todas as obrigações financeiras, dessa forma entendendo que a operação segue viável com as melhores perspectivas para 24. Então eles colocam que o fundo permanece saudável e sem casos de inadimplência. Então aqui é mais para vocês entenderem como é que a gente enxerga esse ponto e é importante para ver, né, que de fato assim, acende-se um sinal de alerta, mas o fundo continua saudável e tranquilo, tá? E como eu falo para vocês, uma carteira até que mais agressiva do que as outras, né, que eu venho falando, a taxa de aquisição de 5,5. Ele tem uma parte de bioenergia, se vocês observarem aqui, pouca exposição a grãos, né? Então acaba que a quebra de safra, que na verdade a grande quebra de safra vai ser com o milho e não com a soja, então acaba que ele está bem protegido quanto a isso. Então eles falam aqui da liquidez, aqui eu mostro para vocês que ele vinha com o mercado bem acima e aqui fechou e aqui já está em deságio. Eu estou até considerando em entrar, vou dar uma estudada um pouco mais. Resultado de 1 e distribuiu 1,05. Vejo que ele reduziu referente ao mês passado, mas mantém-se em linha, né, nesses pagamentos aqui. Ainda tem 0,05 de reserva. E aqui eles falam da questão lá que é base dos fundos da Quineia, né, que a parte de IPCA represente os 2 meses anteriores e o CDI por fevereiro, que foi impactado pelos menor quantidade de dias úteis, período de carnaval. É o mesmo texto em todos os fundos da Quineia que tem CRI na carteira, tá? Cota diária ela nem aparece aqui, ela tá acima para vocês verem o spread que a carteira tá nesse preço. Então é interessante isso. Aqui eu marquei para vocês o CRA da Inove, que representa 4% do PL, bastante coisa até, né? Então a gente tem que acompanhar. Então é isso, pessoal, só para trazer esses dados para vocês, vamos continuar acompanhando e ver se tem alguma atualização sobre isso, mas de fato o fundo continua adimplente, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.